Pessoal, então vamos ver aqui, ó, velocidade média. Então vamos ver o esquema. Eu tenho aqui, ó, um ponto A e tenho um ponto B. Um carro ele vai passar aqui, ó. Eu vou começar a marcar quando esse carro chegar aqui no ponto A. E ele vai chegar também aqui no ponto B. Então, o carro ele começa a se deslocar e chegou no ponto A. E ele vai chegar aqui no ponto B. Eu estou com o cronômetro na minha mão. Quando ele chegar no ponto A, eu não vou começar a marcar. Então, aqui qual é o tempo aqui que eu vou começar a marcar? O tempo inicial. Se eu vou começar a marcar, o tempo inicial é 0. Quando ele passa pelo ponto A, há um indicativo aqui na placa que ele está a 30 km. Ó, é 30 km. Ó. Aqui não é velocidade, é um marco. Vamos supor que aqui fosse uma estrada, né? Aqui é uma estrada, né? Fosse como uma régua. Então aqui eu estou na posição 30 metros. Quando ele passar aqui no ponto B, 30 km, ele vai estar a 190 km. 190 km da origem, certo? Vamos supor que a origem seja aqui, ó, 0. Então o carro saiu do marco 0, chegou aqui no ponto A, onde marcava 30 km. Passou pelo ponto A e chegou no ponto B, no marco 90 km. Do ponto A ao ponto B, ele gastou quanto? 2 horas. Certo? Do ponto A ao ponto B, ele gastou 2 horas. Então, nós temos aqui como encontrar a velocidade média. A gente viu a velocidade instantânea, que é a velocidade que é marcada no velocímetro. E aqui nós vamos calcular a velocidade média. Qual foi a velocidade média deste carro para sair do ponto A e chegar no ponto B? Velocidade média é a variação do espaço sobre a variação do tempo. Então, eu tenho aqui, ó, velocidade média, variação do espaço sobre a variação do tempo. O que é a variação do espaço? Espaço final menos o espaço inicial. O que é a variação do tempo? Tempo final menos tempo inicial. Se eu comecei a marcar aqui, aqui seria o que? O espaço inicial. Eu terminei aqui no quilômetro 190. Então, aqui é o espaço final. Então, seria... Como é que eu calcularia o ΔS? ΔS quer dizer o quê? Variação. Está lá no conteúdo que eu mandei para vocês. ΔS significa variação. Variação de quê? De espaço. ΔT, variação de tempo. ΔS, espaço final, 190, menos 30. O ΔT seria o quê? Tempo final, 2 horas, menos 0. Qual é o valor aqui, ó? Quais são os valores? 190 menos 30, 160. 160 o quê? Quilômetros. 2 horas menos 0 hora vai ser quanto? 2 horas. Então, aqui eu já tenho o ΔS, tem o ΔT. Ó. Eu tendo o ΔS e o ΔT, eu calculo o quê? A velocidade média. Então, velocidade média, ΔS sobre ΔT. Qual é o valor do ΔS? 160. Qual é o valor do ΔT? 2 horas. Aqui é só dividir. 160 dividido por 2 dá 80. 80 o quê? Quilômetros por hora.
aqui não é em quilômetros e aqui não é em hora, então daria quilômetros por hora. Eu já calculei aqui, ó, o ΔS e o ΔT. Isso aqui é um cálculo simples de velocidade média. Então, o carro passou pelo ponto A no instante 0. Chegou no ponto B após 2 horas. Quando ele passou pelo ponto A, marcava o quilômetro 30. Quando ele passou pelo ponto B, marcava o quilômetro 190. Qual é o ΔS? ΔS eu me refiro ao espaço. Espaço final menos espaço inicial. 190 menos 30, 160. O ΔT seria o quê? Tempo final menos tempo inicial. 2 horas menos 0. Dá 2 horas. Velocidade média é a variação do espaço sobre a variação do tempo. Quanto é que varia o espaço? 160. Quanto é que varia o tempo? 2 horas. Então, eu pego 160 e divido por 2 horas. 160 dividido por 2 dá 80. Qual é a velocidade? 80 km por hora. É assim que a gente calcula a velocidade média nesse caso. Ok? Então, eu tenho um carro que vai passar pelo ponto A e vai chegar no ponto B. Quando ele passar no ponto A, está marcando quilômetro 30. Quando ele passar no ponto B, está marcando quilômetro 190. Quando eu olhar no cronômetro, para marcar o tempo, se eu vou começar a marcar, o tempo aqui é o tempo inicial, que vai ser 0. Quando ele chegar no ponto B, ele chegou no ponto B depois de 2 horas. Ok? Como é que eu calculo a velocidade média desse carro? Eu pego o espaço que ele percorreu, ó. O espaço aqui, ó, o espaço que ele percorreu e divido pelo tempo. Como é que eu calculo o espaço? ΔS. Isso aqui é uma letrinha grega, ó, ΔS. Variação de espaço. Espaço final menos inicial. Espaço final menos espaço inicial. 190 menos 30, que dá quanto? 160. E o tempo? ΔT, variação de tempo. Tempo final menos tempo inicial. 2 menos 0, que vai dar 2. Como é que eu encontro a velocidade média? Eu pego o espaço e divido pelo tempo. Quanto é que deu o espaço? 160. Dividido por 2, que eu calculei aqui, ó, vai dar quanto? 80 km por hora. Quilômetros por hora. Alright?